dia, turma! Vamos começar, né? Vamos trabalhar. Hoje, eu separei o tema. Bom, deixa eu fazer as apresentações, né? Para quem for assistir depois. Essa série de lives tem a intenção de ajudar a nossa turma a vender, né? A colocar os produtos no mercado. Então, a ideia, de fato, é mostrar de forma simples como levar os nossos produtos para o mercado. Atualmente, na Hive, que é a empresa que a gente representa, a gente tem 5 produtos. São 5 produtos para começar a falar a respeito, e é muito importante que todos entendam que isso é só o começo, né? Do que é melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas através de produtos de alta tecnologia. Então, hoje em dia, a suplementação não é algo assustador, né? A maior parte das pessoas já suplementam de alguma forma. Então, hoje, a área da saúde, os médicos, a grande maioria já prescrevem suplementação, né? Além da medicação. Existe uma tendência enorme, graças a Deus, né? De médicos pensando na saúde e não mais na doença, mas é importante que a gente entenda que ainda existem aqueles que são partidários da remediação e não, né, da prescrição da saúde, que ainda é uma maioria, tá? Ainda é a grande maioria que quer se livrar do problema ao invés de tratar o problema. Então, isso é bastante normal e a gente vai se deparar com isso. E uma das coisas que eu gosto muito de falar e que a gente vem colocando desde que a gente trabalha com a prevenção e não com o tratamento é: não queira convencer quem acredita no remédio, né? Não tente convencer o médico, não tente convencer a pessoa da área da saúde, nem aquela pessoa do seu relacionamento ou que você vai conversar e que não acredita em suplementação, que o suplemento vai funcionar. Então, é um trabalho muito mais árduo de você buscar mostrar o caminho para essa pessoa ao invés de tentar convencê-la, tá? Inclusive, hoje de manhã eu estava conversando com um colega falando sobre isso, que muitos jovens, inclusive, nem sabem que existe suplementação. Então, muitos jovens sofrem com algumas questões de, por exemplo, eu estava numa prova de 10 mil pessoas. Muitas pessoas você percebe que sofrem com dores, sofrem com fadiga. Inclusive, um cara, acho que teve um treco lá no meio da corrida e estava sendo atendido com, como é que chama? Desfibrilador no meio da corrida. Então, muita gente não se prepara, vai correr porque acha que é só ir lá e correr, entendeu? Não tem noção de como está o seu organismo, e aí vai lá e passa mal, morre, né? Vai para o outro plano sem ter, achando que está cuidando da saúde, porque, por exemplo, a prática de corrida de rua, né? Você correr, você precisa de um preparo, gente. Você precisa suplementar, você precisa, né, conhecer o teu organismo, não é simplesmente colocar uma camiseta, comprar lá um negócio e sair correndo, né? Você precisa... A probabilidade de você se machucar, de você passar mal, é muito grande. E a gente vê isso o tempo todo. Quem trabalha com isso vê isso o tempo todo. Então, é a mesma coisa. E aí a gente divide as pessoas em 2 categorias. Tem as pessoas que, de fato, não têm o menor conhecimento, zero conhecimento e zero interesse por esse conhecimento. Então, são aquelas pessoas que a gente já pode, e nós, como vendedores de saúde, a gente precisa compreender isso na abordagem, na sondagem, em que local do conhecimento ela está. Então, é aquela pessoa que se alimenta mal, que não se preocupa com a alimentação, né? Aquela pessoa que come arroz, feijão e mistura, né? E acha que está ótimo, não come uma verdura, um legume, fruta, nada. É arroz, feijão, mistura e um docinho de sobremesa. É a maioria. É a maioria que está com sobrepeso ou está com a saúde bastante debilitada. Então, essa pessoa que está nessa categoria, adianta você falar do antiox para ela?
Não, né? Óbvio que não. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando nós vamos falar a respeito da venda dos nossos produtos é saber o quanto a pessoa tem interesse, né? Qual é o interesse dela na vida dela por melhorar o corpo dela, a qualidade de vida dela. Se ela tem essa preocupação. Fala, Lu. Eu era a primeira pessoa, não que eu comia mal, né? Mas sabe aquele que era antes de iniciar esse negócio, né? Era zero interesse em creme e ignorante na parte aí, toda essa parte de suplementação. E sendo ignorante, a gente não vê a importância, né? Não entende. Isso que é o difícil de passar para as pessoas. É isso, é sobre isso mesmo. Então, o exercício para nós aqui, nessa live, é como acessar essas pessoas, né? Como acessar. E, normalmente, para que a gente possa acessar uma pessoa como essa, tem que ser pela dor dela, pela dor. Então, a dor dela não é a dor que a gente enxerga. Quando você vê uma pessoa, você já enxerga, né? A gente que está bastante tempo nesse negócio, a gente sabe se ela está com sobrepeso, se ela está com uma barriga, se ela está com olheira, se ela não dorme direito, se ela é mal-humorada. A gente já percebe, assim, só de bater o olho a gente já percebe. Se ela é ansiosa, se ela fica batendo a perna o tempo todo, ou seja, se ela está lá numa adrenalina fora do, né? Você fica com aflição, você fala, meu Deus, se ela está toda enrugada, né? Se ela fuma. Então, são pequenos indícios que a gente que tem a prática, a gente bate o olho na pessoa, a gente já enxerga. Mas nós não podemos falar isso para ela. Não podemos. Porque se a gente fizer isso, a gente, puf, tranca a porta, né? E aí é que está o nosso exercício. Porque para quem já é vendedor, e eu estava conversando com esse meu amigo de novo, a mesma coisa hoje. Para quem já é vendedor, vender é fácil, porque o cara já tem o speech dele, ele já tem afinidade com algumas pessoas, então ele já sabe como abordar aquela pessoa e já sabe como ele tem uma sensibilidade treinada. E é essa a nossa proposta aqui, é treinar a tua sensibilidade para saber como a abordar e como sondar as pessoas para que você possa colocar o produto na vida delas. É sobre isso a nossa live, não é sobre quais são os melhores princípios ativos, não, isso é depois, né? Isso é depois. Primeiro você precisa abrir a porta. Então, hoje eu quero conversar para a gente aprender a abrir essa porta. Então, vamos lá. O primeiro grupo é esse, tá? A gente tem que entender primeiro quais são os grupos com quem a gente conversa, para depois a gente entender como falar com essa pessoa. Então, eu vou começar do beabá, tá? Então, primeiro grupo, aquela pessoa que se alimenta mal, que come junk food, né? Ou seja, principalmente os jovens se entopem de porcaria. Ontem mesmo, num evento que eu fui, eu vi lá vários pais com criancinhas pequenas de 2 anos com um saco de salgadinho daqueles Cheetos na mão. Dá vontade de virar para assim, filha, não faz isso com a sua filha. A menina tá gordinha já, 2 aninhos, mal consegue andar, tá com o saco desse tamanho de salgadinho, desse tamanho dela de salgadinho. Que vergonha, eu adorava Cheetos. E é sobre isso, entendeu? Por quê? Porque ela não vê malefício ali. Ela não está vendo o mal, né? Ela não está vendo o que ela está fazendo, mas não é culpa dela. Então, adiantaria alguma coisa eu falar com essa mãe? Falar, pelo amor de Deus, não faz isso com a sua filha? É uma mãe jovem, você via que a mãe devia ter uns 25 anos no máximo. Ela está tentando se livrar ali da necessidade da criança, para a criança ficar quieta, se distrair, comer um negócio gostoso e ficar, né? E ir para o próximo problema que ela tinha que resolver. Então, a gente tem que entender. Essa mãe, por exemplo, adianta eu falar de suplementação para ela? Claro que não. Não adiantaria nem eu falar que o Cheetos faz mal para aquela criança, né?
Eu vou dar outro exemplo. Lá na empresa que eu trabalho, tem uma daquelas vending machines, sabe? Com essas porcarias todas. Então, a coisa menos ruim que tem lá é um biscoito de polvilho. O resto é tudo esses salgadinhos horrorosos e chocolates com tudo de ruim que tem, né? Doces, enfim, com açúcar até lá em cima. Aí um rapaz falou assim: Ah, tô comendo um negócio saudável. A gente falou: saudável? Dá uma olhada aí nos ingredientes para você ver se é saudável. Ele falou: Nossa, não tinha pensado nisso. Então é isso, as pessoas, a propaganda vende que é saudável, né? A batata assada, sei lá. Aí você vai olhar, glutamato de não sei o quê, os primeiros ingredientes são todos horrorosos, o último ingrediente é a batata, né? Então, essa pessoa, não adianta, ela não está buscando melhorar a saúde dela. Então, a gente tem que entender que essas pessoas estão num limbo de ignorância que a gente precisa entender como que a gente vai fazer para acessá-la. E para poder acessá-la, ela tem que ter uma dor. Então, a conversa com ela não é sobre como ela se alimenta, nem ela não pratica exercício físico normalmente, se pratica, pratica de final de semana, né? Faz uma caminhada ou, enfim, diz que não tem tempo. A maioria dessas pessoas administram muito mal o tempo da vida delas, grande maioria, e quando vão aproveitar a vida como? Como elas enxergam o que é aproveitar a vida? Fazer um churras e encher a cara. Essa é a diversão delas e a forma de relaxamento delas. Dessa maioria, a maioria é assim. Então, para essas pessoas, e é com elas que a gente lida o tempo todo, a gente não pode simplesmente dizer, né? A gente tem que falar só sobre os benefícios dos nossos produtos, mas só pode falar quando ela apresenta para nós uma queixa, para a gente colocar a sementinha na vida dela. Então, quando ela fala que não dorme direito, o Nimbus, né, o Moon Milk, tem sido o produto de entrada mais bacana para essas pessoas. Dois produtos, na verdade, três, que eu sinto que são os mais fáceis de vender para essas pessoas. Uma é o Nimbus, outra é o prebiótico. Eu estou impressionada com a venda do prebiótico. Prebiótico, as pessoas têm muito problema intestinal, então a hora que você fala é o produto de entrada, né? Ela compra porque ela precisa daquela solução, ela quer continuar comendo sanduíche, ela quer continuar comendo tudo errado, mas ela quer ter uma solução para o intestino dela. Adianta você falar, olha, você precisa tomar o prebiótico, mas você precisa mudar a sua alimentação? Claro que não, né? Então, o prebiótico vai funcionar. Por quê? Porque o corpo dela está tão zoado que a hora que ela toma uma coisa que faz bem, adivinha o que acontece? Dá certo. Só que não é do dia para a noite, né? Às vezes a pessoa precisa de uma semana, 10 dias para poder ter o resultado. Porque imagina que o intestino dela está completamente, né, zoado. E o Lucet, né? O Slim Tea. O Slim Tea ajuda bastante como produto de entrada. Então, esse apelo da desintoxicação do corpo, a pessoa já sente que ela faz mais xixi, ela já se sente mais limpa, né? Então, ela começa a beber mais água, e você começa a ajudá-la a olhar para uma educação do cuidado com o corpo dela, coisa que ela não costuma fazer. Agora, qual que é o nosso desafio para essa pessoa deste grupo? É ela usar o produto. Então, a gente precisa ajudá-la nisso. Por exemplo, lá no escritório, para as pessoas que eu vendi o Lose It, eu fiz elas deixarem em cima da mesa. E aí, quando eu tomo, todo mundo toma. Hora de tomar o Lose It. Ah, é mesmo, que bom que você lembrou, Ana. As pessoas não lembram
Por quê? Porque se elas não têm o hábito de suplementar, naturalmente elas não vão lembrar de usar o suplemento. Então, a gente precisa perguntar para elas, aonde vocês vão usar? Quais os seus hábitos? Não tenham receio, eu preciso te ajudar a ter resultado, por isso eu preciso saber como é que é o teu dia a dia, para eu poder te dizer quando que você vai tomar. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe eu falei, você coloque o resquinho na pia do seu banheiro. A hora que você levantar, ela tem lá a moringuinha d'água dela, eu falei, você já toma o resquinho. Porque ela acorda e fica fazendo um monte de coisa, aí ela vai tomar café. Não é nessa hora que ela tem que tomar, ela tem que tomar a hora que ela acorda, para o corpo fazer o efeito. Então, precisa fazer essa pergunta para as pessoas, como é que são os hábitos dela para você indicar o local adequado. Porque ela vai acordar, vai olhar na pia do banheiro, vai ver aquele pote, ela vai falar, ah, mesmo, eu tenho que tomar esse negócio, entendeu? Porque aquele pote não estava lá antes. É isso, né? Então, a gente tem que ajudar a pessoa a pensar como que ela vai usar aquele produto. É diferente do Moon Milk, né? O Moon Milk, à noite, a pessoa já está ansiosa por dormir, aí ela vai lembrar de tomar, se ela não dorme bem, que ela comprou algo que vai ajudá-la a dormir, aí é diferente. Aí ela pode deixar no armário, pode deixar onde ela quiser. Então a gente tem que prestar atenção nesse primeiro momento, nessas pessoas que eu estou falando desse grupo, tá? Que não tem preocupação, que não se como que a gente vai ajudá-los a... Essa pessoa vai tomar colágeno? Não vai. Ela não está nem aí para o colágeno. Ela não acredita que o colágeno funciona, ela, né? Então, a gente não pode, é isso, querer vender para ela uma solução de uma coisa que ela não tem contato ainda, né? Não tem esse contato. Então, esse é o nosso papel. É fazer uma abordagem, uma sondagem para entender se ela tem alguma dor e entrar nela pela dor, só pela dor. Não querer vender todos os produtos para a pessoa. Começa por um. Se ela te perguntar o que mais você tem, quais são os outros produtos, aí você pode apresentar para ela as soluções. Eu tenho um produto excelente com fibras para o intestino, eu tenho um excelente produto para desinchar, desintoxicar, eu tenho um produto excelente para quem tem baixa imunidade, para melhorar a imunidade, né, que é um antioxidante. Tenho um colágeno incrível para articulações e para pele. Dá duas qualidades de cada produto, não mais do que isso. Ana, Oi, isso que você está falando, esses 3 produtos é porque eles dão um resultado mais rápido, né? E aí também, geralmente, eu começo... Você conhece alguém que tem problema de insônia, ansiedade, ou que queira emagrecer? Outro dia eu usei isso daí lá vendedoras lá do shopping. Ela, nossa, tá falando tudo o que a gente precisa. Então, essas palavras-chave, fala 2 características e o que todo mundo está, né, sofrendo aí de ansiedade, nem depressão não falo, mas falo ansiedade, insônia, quer emagrecer, desinchar, são os que chamam mais atenção mesmo, né? exatamente. É isso. É tão simples, gente. E serve para qualquer um, né? Porque se você falar agora, depois que a pessoa te entrega, eu quero isso, aquilo, aí é o trabalho da gente de vender, né? Fala, Ubi. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Pegando o gancho da Lucinha aqui, ela fez um post ontem de um vídeo que ela me passou, né, Lu, que eu pedi para ela, que eu amei, de uma distribuidora lá do Rio de Janeiro. E aí, antes de postar o vídeo, eu fiz exatamente o que você está falando, Ana. O que que você gostaria? De perder uns quilinhos, fazer um detox profundo? Ou você precisa de uma pele melhor? Fiz 4 perguntinhas e soltei a pergunta, o vídeo e depois aquele videozinho que o Nonato colocou essa semana sobre os produtos assim rápido. À noite, agora de manhã, antes de eu levantar da cama, eu estava fazendo um cadastro de fidelidade de uma amiga minha de um escritório de joia de São Paulo, porque ela ouve. Eu quero chá, eu quero colágeno, vou experimentar. É isso. Então é a gente e a constância, né, Ana?
posta, não pegou esses vídeos que a gente está aí no grupo maravilhoso que tem no nosso dashboard, coloca todo santo dia, porque cada hora é um grupo de pessoas que olha e você efetiva a venda e a pessoa se anuncia para você com a dor dela. É Ai, isso. eu quero uma pele melhor. Ai, meu cabelo está caindo. É fatal. É. É isso mesmo. Você sabe que a semana passada, nem me lembro quando foi que eu gravei. Ah, foi domingo passado, depois da live, eu não gravei falando de todos os produtos. Eu cadastrei 3 clientes fidelidade e um afiliado por conta daquele vídeo. Porque eu falei. Falei, olha, esse produto serve para isso, esse produto serve para aquilo, aquele produto. Falei de qualquer jeito, né? Uma delas ainda me corrigiu. Você tem que falar mais profundamente, Ana. Eu falei, não, mais profundamente você vem aqui, você se cadastra que a gente tem um grupo para te ajudar mais profundamente. Então é isso, né? A gente não pode. É a constância. Eu confesso que o que me deu resultado foi o WhatsApp, tá? O WhatsApp e o Facebook. O Instagram, naturalmente, não me dá resultado, porque só vocês estão lá, né? Então, são vocês que ficam me ajudando lá, mas no Facebook, o Facebook e o WhatsApp. E eu confesso que eu tenho preguiça do WhatsApp, porque o WhatsApp eu tenho que salvar o que eu fiz no bendito do Insta para depois jogar lá. E aí, pô, a vida da gente é tão corrida para ficar salva, depois enche a minha mídia, aí tem que esvaziar a mídia. É um negócio trabalhoso, mas me deu resultado com 3 dias que eu postei. Então, assim, você tem que entender também aonde que está o teu ponto de contato, né? Porque a prospecção ativa, ela é muito importante. E acho que esse é o grande desafio, é a gente entrar em contato com as pessoas sem que elas tenham dado nenhum sinal para a gente. Mas a gente tem que fazer esse exercício todos os dias, em algum momento, para que a gente ganhe senioridade no nosso discurso, no nosso speech, na nossa clareza de venda. Então, é muito importante que a gente faça o exercício de levar essa oportunidade para as pessoas. Como? Cada um vai criar a sua ferramenta. Então, não tem uma técnica. De novo, eu estava falando com esse meu amigo, né? Não existe uma técnica de venda a mais assertiva das técnicas de venda. Você pode fazer todos os cursos de venda, se você não for a campo, né? E não, os passos da venda são muito básicos. É abordagem, sondagem, né? A venda, a finalização e o follow-up. Isso é venda. É 5 passos, acabou. Não tem segredo. Não tem segredo. A questão é o como. Cada um vai fazer a abordagem, cada um, e obedecer esses passos para que você possa ter resultado. E, de novo, saber com quem você está falando. Então, a gente está falando desse primeiro grupo aí, da turma dos que não se cuidam, não tem essa preocupação. Esses são os mais difíceis, mas são a maioria. Aí a gente já tem a segunda turma, que são dos que se cuidam. Então, para quem está começando, eu indico, fale com esses primeiro, né? Fale primeiro com quem você sabe que se cuida, que cuida da alimentação, que cuida, que está lá na academia, né? Então, quais são os lugares bacanas para você prospectar pessoas? Clínicas de estética, academias, lugares onde as pessoas, né? Turma da nutrição, as pessoas estão preocupadas com isso. Então, quem é que você vai seguir nas redes sociais? A nutricionista. Mas você vai falar com a nutricionista? Não! Você vai lá falar e seguir as pessoas que curtem a nutricionista, que seguem a nutricionista, que comentam o que a nutricionista fala. É lá que você vai conectar as pessoas, começar um relacionamento e etc. Por quê? Porque a nutricionista você vai falar depois que você estiver bem treinado a respeito dos produtos, porque ela vai ser extremamente criteriosa. E você precisa ter muita propriedade para saber falar. É o momento da gente ter muita propriedade? Não. Trazer uma nutricionista para você vai fazer a diferença? Não. Não vai.
Então, esse também é um discernimento que é muito importante. A gente não tem que achar, ter a ilusão de que a gente vai trazer uma pessoa que vai multiplicar o nosso negócio. Essa uma pessoa vai vir, mas não com a gente procurando por ela. Lei dos números. Jim Rohn. Falem Exatamente. com, né? Se a gente fala com 100, talvez um consiga. Cada um tem o seu número, né? É só você ver quantos nutricionistas tinha na antiga empresa que a gente trabalhava. Uma. Uma. Quantos educadores físicos tinham? Um. Entendeu? Que entenderam, que fizeram, que pegaram, que, né? Então, se a gente ficar preocupado, a gente não consegue enxergar o todo. E a gente tem que enxergar o todo. Porque é da quantidade que sai a qualidade, e aí a pessoa certa vai aparecer e pedir mais informação. Eu estava conversando com o Oliver ontem, e falando sobre isso, né? A gente falando sobre essa questão do digital, de como trabalhar o digital e etc., que é uma questão que as pessoas falaram muito, né, da inteligência artificial. Criou-se uma expectativa muito grande em cima da inteligência artificial fazer o nosso trabalho, e agora as pessoas estão entendendo que quem tem que fazer o nosso trabalho somos nós, e que a inteligência artificial vai ser só o suporte do nosso trabalho, e não fazer o nosso trabalho. Então, a gente tem que continuar sendo inteligente, sem ser artificialmente, e usar as ferramentas tradicionais mesmo de prospecção. Fala, Jane. Bom dia, pessoal. Bom Ô, dia. Ana, como que eu abordaria esses seguidores desses profissionais? Da Porque eu mesma nunca tinha forma. pensado nisso. Olha, tem dois caminhos. Por exemplo, se a pessoa comentou a respeito de alguma prática que a pessoa postou, você pode comentar o comentário dela. Então, Essa é a melhor forma de você se aproximar. Ou você pode chamá-la no privado e fazer uma pergunta a respeito daquele comentário dela. Oi, fulana, tudo bom? Eu sigo também a doutora fulana de tal, e eu vi que ela falou a respeito do, sei lá, né, da prática X, e você fez esse comentário. Você pode me explicar melhor? Porque, né, qual é o seu ponto de vista? Sei lá. Começa um relacionamento. Aí ela vai ficar toda envaidecida, porque você perguntou a opinião dela, né, a respeito daquilo que ela falou, vai te falar, você fala, não, é porque eu trabalho com uma empresa de suplementação e eu estou fazendo uma pesquisa, sei lá. E aí você vai, entendeu? uhum. Para esse primeiro momento, você teria alguma coisa para indicar para nós, alguma pesquisa que a gente podia estar usando, principalmente pelos velhos clientes, né? Com os velhos clientes, porque eu não estou conseguindo abordar eles, Os entendeu? antigos, Eles não os estão tendo. clientes. Porque eu fui falando um por um, entendeu? E eles não demonstraram interesse de voltar a tomar, entendeu? Depende daquilo que você perguntou para eles, porque a Não, pergunta eu é vim falando da fundamental. novidade. Eu vim falando da novidade, né? Falei, olha, agora é, nós estamos com novidade, novos produtos, porém, do mesmo segmento, cuidados com a pele, cuidados com a saúde. Então, eu estou abordando assim, para falar da novidade, enfim, em si. Uhum. É importante entender qual é a prioridade daquela pessoa com relação ao produto que ela tomava. Então, se ela tomava colágeno, você tem que falar para ela a respeito daquilo que ela tomava e não de um todo. Então, ela fala assim: oi, amiga, olha, fulana, você tomava o nosso colágeno X, tal, né? Então, você sabe que o colágeno não está mais no mercado, né? Você não encontra mais aquele aqui no mercado. Nós estamos trazendo, eu acabo de trazer com mais tecnologia. Então, eu estou trazendo um colágeno com mais tecnologia. Queria saber se eu posso fazer o seu pedido. Simples assim.
Uhum. Você vai querer continuar tomando colágeno como você tomava? Aí a pessoa vai te responder, quero, não quero, e vai. Não pode querer explicar muito a empresa, o negócio, porque ela não está nem aí, Jana. Ela não está nem aí se é novidade, se não é novidade, ela quer saber o benefício para ela. Ô, Ana, Oi, dá Jana, licença, oi. posso dar aqui uma dica também para Jana? Uhum. Que está funcionando para mim? Hum. Ô, Jana, eu falo assim, né? Um exemplo, com a Ana, pegando aí o gancho da Ana, a forma que ela falou, fala assim, inclusive é Dona Ana, né? Uma coincidência, é uma cliente minha aqui de Itatiba que chama Ana. E ela, a última vez, ela comprou 3 Naaras comigo. Dona Ana, e eu sei que já estava acabando. Estamos aí com uma novidade incrível, como eu sei que você está tomando o colágeno e está muito satisfeita. Imagina só algo melhor e com preço melhor, mais baixo. Ai, adorei, ó, agora, nossa, estou mais interessada ainda. E aí eu dou, como a Ana falou mesmo, né? Eu faço um spoiler, olha, ele tem ainda componentes a mais que vão te ajudar, principalmente o MSM, que se você, eu vou te explicar depois uma oportunidade, mas ele ajuda a desinflamar naturalmente. Nossa, você vai amar. Posso garantir o seu, porque eu fiz o primeiro pedido do nosso lançamento, só que eu tenho poucas unidades. Ai, guarda um para mim. Pronto. Eu sei que ela gostava do colágeno e estava tomando ele. Aí aquela que é gordinha e que me chamou, porque é meio complicado. O gordinho, você chamar ele, fala, gordinho, tem um chá, vai emagrecer. Ele vai querer me matar, né? E eu trago para mim, falo, olha, você não sabe, eu ganhei peso, aí eu estou na pré-menopausa, ganhei peso, estou perdendo peso e ganhando energia. A gente tem um lançamento e assim, nos dá energia, melhora, né, a nossa disposição no dia. Você não quer experimentar? Nossa, Ubi, com certeza. Então, assim, eu estou fazendo isso, eu estou pegando um cliente que eu sei dentro de cada necessidade da pessoa. Eu já não jogo. Aí, se a pessoa me dá a liberdade, eu falo, não, você não tem noção, você dorme bem? Aí eu falo do Nimbus, né? Mas se não, eu já nem entro para não confundir e perder aquela venda que eu quero que ela experimente o produto. Ai, mas é caro. Eu falei, olha, não é caro, é mais barato. Você tem 2 opções. Aí eu passo. Então, assim eu estou conseguindo, né, trazer o público para Hive, que era consumidor de Onese, e os novos também. E a postagem, né? Postagem, como a Ana falou, no status do WhatsApp, ela é muito poderosa. O Instagram, o pessoal olha, eu chamo, mas não tem efetivação na venda. Mas é bacana que as pessoas vão vendo, né? Vai. Quem não é visto não é lembrado. Na venda, isso é um grande segredo. Tem que postar com frequência. A Lúcia Quirono é um exemplo fenomenal. Ela está sempre fazendo umas postagens inteligentes dela, fazendo exercício. Isso atrai as pessoas, né? Então é isso, Jana. Tenta fazer assim aos poucos. E pega um produto, chama aquela pessoa e fala: olha, é incrível, novidade. Você não quer pagar mais barato? O povo ama essa palavra, tá? E aí você vai arrebentar, vender tudo, tudo. Obrigada. Imagina. Eu fui visitar uma amiga que fazia muito tempo que eu queria estar apresentando para ela, mas ela teve câncer e eu esperei esse período dela de tratamento. Ela estava super bem agora, voltou para o trabalho e eu fui sexta-feira. E ela gostou do colágeno. Falou, só que ainda eu tenho e eu uso manipulado. Aí eu expliquei para ela a questão das partículas serem maiores e tal. Então vou esperar o meu acabar. Só que meu marido, ele perdeu o pai e a mãe. E aí, eu nem sabia disso, né? Não acompanhei. É, ele não consegue dormir. Aí eu já falei pro Nimbus, do Nimbus para ele, para ela, que ela ia apresentar para ele. Então eu cheguei, né, mandei todas as informações, passei o meu site. Eu quero ver, que ela é da tecnologia, né? Da parte de tecnologia. Então eu quero ver. Então, assim, já passei de imediato, para ela conhecer mais. Só que ainda assim, Jana, você passou fica em paz. algum depoimento? Do Nimbus ainda não, né? Eu não tenho. Eu tenho um que Ah, não tem? que a Uber me passou só. Mas eu É bem ainda não importante tenho. mesmo passar o depoimento. Efetiva muito, transmite confiança, né? Aham. E como você falou, Jana, e você sabe da dor dela, agora você chama ela. Oi, Larissa, tudo bem? Ai, olha, eu cheguei aqui, eu estava dando uma olhada no meu estoque e eu tenho só um Nimbus disponível. Você quer que eu guarde para o seu marido? Vocês querem experimentar?
quer experimentar uma dose do meu para você sentir o paladar e de repente ficar com o que eu tenho, porque eu só tenho um, a pronta entrega. Agora, se você quiser comprar e pedir e esperar chegar, aí você fica à vontade. Também é uma forma de você efetivar essa venda aí, porque ela já deu toda a deixa para você do que ela precisa, né? Ó, o Nimbus para degustação é muito legal, viu, Jana? Eu vendi 2 com degustação do meu. Eu levei para o escritório, dei a dose lá, coloquei num potinho, levei e falei, experimenta assim, 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 né? E aí dei a Ah, dose, eram 2 maridos, e os 2 compraram. mas não para tomar de dia. Claro que não. Eu dei a Tá. degustação para todos de dia. Ainda brinquei com a diretora, né? Ó, tô dando só uma provinha para ninguém dormir aqui no trabalho, né? Se alguém cair na mesa aqui, não vai dizer que, que fui eu que provoquei. Mas também levei o Lose para dar a contrapartida, né? Se alguém sentir sono, me avisa que eu ajudo aqui também. Os 2 maridos tomaram então de noite. Você levou mostrinha. A amostrinha, os 2 tomaram Ah, de noite. legal. No dia seguinte, as mulheres me pediram. Eu já tinha levado, né? Já estava comigo. Isso é bom porque faz efeito rápido mesmo. É, exatamente. Faz efeito rápido. Um deles disse que não conseguiu parar de tomar o remédio, Hum. que se sentiu mais descansado, mas que não dormiu, como não dormia antes sem o remédio. Então, ele segue com o remédio e com o negócio. Porque também, gente, isso é muito importante, tem toda a ver com a questão emocional, com a questão da alimentação, com a preparação. Por isso que o Nimbus vai ter toda uma plataforma para ajudar a pessoa, porque não é só, né? Não é só tomar o triptofano e a melatonina. Tanto que com o uso contínuo também o corpo vai absorvendo, né, e não vai fazer efeito da mesma forma, por isso que muita gente vai aumentando as doses. Então, tem toda essa questão que tem que ser ajustada, né? A parte química é importante, a nutrição é importante, mas todo o resto é importante também. Alimentação, sono, água, enfim. Mas aí volto a falar aquilo, né? Se a gente está falando com esse grupo que não se cuida, não adianta a gente querer impor isso para eles logo de cara, porque eles não vão fazer, né? Ó, eu vou dar a voz para a Sanai primeiro, tá bem? Oi, bom dia a todos. Bom dia, Fazia tempo que Sanai. eu não vinha, eu estava sentindo falta. Vou ver se eu consigo agora estar organizando minha agenda para estar todo domingo aqui com vocês, né? Delícia. Eu queria só comentar em relação ao que você falou, que ele disse que uma dessas pessoas disse que não conseguiu deixar o medicamento. Eu queria só fazer uma observação em relação a isso, né? Com o tempo, pode ser, dependendo do que a pessoa tem, até de deixar o medicamento, porque é essa a intenção, só que às vezes leva um tempo. Isso, Se essa pessoa toma um medicamento para induzir ao sono, como a. Como é que chama, Ju? O Zolpidem. Qual é a fórmula do Zolpidem? Zolpidem. Mas Zolpidem. qual é a fórmula do Zolpidem, Ju? Eu esqueci a fórmula dele, porque tem vários, mas como o Zolpidem, por exemplo, ele pode ir, vamos dizer, desmamando. Então, se ele não consegue, na primeira noite, ele não se sentiu muito seguro nisso, ele vai diminuindo para meio comprimido, né? Então, o Zolpidem e o Rivotril são medicamentos que você pode tirar, a pessoa pode deixar de tomar, sem problema nenhum, né? Agora, se for um antidepressivo, seria muito bom que ele conversasse com o médico para ir desmamando, de acordo com o que o médico é, aconselhe, né? Porque aí já é outro problema, mas pode até diminuir bem os antidepressivos por conta do aumento da serotonina, que na verdade é isso, no caso a melatonina, no caso de medicamento para dormir, mas a serotonina também vai estar agindo, né? Então, a única observação que eu queria fazer é isso. Caso de antidepressivo, tem que estar falando com o médico e mostrar, ó, estou tomando agora o triptofano, que geralmente eles vão tirando, diminuindo a dose. Às vezes não tira tudo, mas diminui a dose, conforme o relato de melhora do próprio paciente. Mas o Zolpidem não, o Zolpidem pode ir dando meio comprimido e tirando sem problema nenhum. é isso, é sobre isso. Porque, na verdade, o que acontece, e esse cuidado, gente, a gente tem que tomar. Porque a gente está indicando um Como suplemento chama, que não é filha? um remédio, ele é um Exato. suplemento. Então, Na ele verdade, é para melhorar a homeostase. Ele vai regulando o nosso organismo naquilo que ele precisa fazer.
Isso, E justamente por isso que a pessoa toma medicamento, porque o organismo não está produzindo o que deveria produzir para você viver sem medicamentos, vamos dizer assim, viver bem, né? é Então isso. seria isso. Então, a gente não pode ser irresponsável de falar, não, pode tirar o medicamento que... Não. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, dizer, olha, tome, vai se... Foi isso que eu falei para ela no dia seguinte. Fala para ele continuar tomando o Nimbus, né? Sentir no organismo dele, conversar com o médico e ir tirando o medicamento aos poucos. Não é para ele simplesmente, ah, não, hoje eu tomei o Nimbus, não vou tomar o medicamento. Não é isso, ele não substitui o medicamento. Então, isso em Ana, tudo. eu não diria se não substituir, eu digo que vai acabar tirando o medicamento, não é nem substituir, é tirar. Mas no Uhum. caso de medicamento para dormir, Ana, você pode falar para ele, ó, vai dosando para metade, depois um dia sim, um dia não, metade, que ele vai ter o resultado satisfatório, né? Só os antidepressivos que eu acho que tem que falar com o médico. Agora, esses para dormir, Zolpidem, pode ir tirando ele por conta, viu? Porque na farmácia eu já dava, orientava muito o uso do triptofano nesse sentido. E Ah, que muitos pacientes legal, realmente deixavam tomar o Zolpidem por conta disso, né? legal. Porque a gente Bom, sabe que aumenta ali a serotonina, aumenta a melatonina endógena e o resultado ele vem, tá? muito bom. Então, esse pode ficar tranquilo, Ana, você pode até falar. Eu vou marcar aqui, eu vou ver a formulação dele, esqueci o nome do ativo. Quetiapina, não é, Ju. E eu vou falar para você qual que é, que se for Tá esse para bom? indução de sono, você pode falar, ó, vai diminuindo para metade e vai observando, porque não vai trazer outros problemas para ele. Agora, Excelente. antidepressivo, não. Aí depende da causa, por isso que tem que falar com o médico, Muito bom. tá Excelente. bom? Obrigada, Sanai. Sua contribuição é Imagina, sempre muito boa. eu que agradeço. Fala, Beto. Não estamos ouvindo você. Se eu tivesse falado antes dela, ela ia dizer o meu caso. É o seguinte, eu estava tomando Zolpidem, assim, uma vez a outra, mas passei a tomar um tempo passado aqui e tal, e eu conversei com ela. Aí comecei a baixar realmente, e não tomo Zolpidem mais, tá? Então, viu, Sanari, você sabe aí que eu já não tomo mais, tá? Você tá rindo aí, né? Mas você, conversei muito com ela, me deu Que as bom. dicas. Não, tá tranquilo. Estou usando o Nimbus, tá? E outra coisa que eu senti foi o seguinte também. Eu dificilmente acordava à noite, mas quando eu acordava, eu custava a voltar a dormir. Com o Mumilk, acabou isso. E o chá está fazendo efeito até à noite, tá? Eu não levantava de madrugada para ir no banheiro, descarregar, fazer o xixi. Hoje eu vou e volto e durmo, tá? Então não tomo mais o Zolpidem. Outra coisa que eu queria falar também, perguntar aqui, já que foi falado muito no status do WhatsApp, essas coisas. O status do WhatsApp, outro dia eu mandei para algumas pessoas que viram meu status. Só que eu percebi o seguinte: tem gente que passa e não vê. Passou e não viu, tá? Então, eu estou aqui com uma situação que duas pessoas viram os meus status e fizeram um balãozinho, um coraçãozinho e tal. Então, eu percebi o seguinte: eu não devo falar com mais ninguém, apenas quem deu um toque, que fez o balãozinho, que deu a mãozinha positivo e tal, tá? Porque eu mandei a pessoa, eu não sei o que foi que eu vi. E ontem eu deixei o status ligado aqui, vendo o meu e veio outros. Quando vi, já tinha passado vários, eu não vi. Então, isso eu passei a me ligar o seguinte: só vou entrar em contato com quem fez uma posiçãozinha, um coraçãozinho, alguma coisa. Porque essa pessoa interagiu, né? Eu É, tenho usado. nesse caso, Beto, que eu posso te dizer assim, mesmo as pessoas que viram e que você não sabe se viram, se não viram, você pode perguntar se ela viu. Certo? Ah, se ela viu. É outra abordagem, entendeu? Você não pode falar com ela. É, é, Como se ela tivesse visto mesmo, se ela tivesse é, dado atenção. Não, tá certo. exato, colocando como se ela tivesse visto propositalmente, tivesse se interessado por aquilo. A gente não pode, tem Hum, uma palavra para isso que eu esqueci agora, mas a gente não pode colocar como se ela tivesse curtido, porque ela não curtiu, ela não te perguntou nada, ela só viu, né? uhum, Então, por isso que é importante a constância e de um mesmo produto.
Então, você tem que trabalhar aquele produto. Porque o que que acontece? A gente não pode postar todo dia todos os produtos, porque aí você vira o chato da raiva, né? Então, escolhe um ou dois produtos. Eu escolhi 2 produtos. Eu estou trabalhando o Antiox, quem está me seguindo sabe, eu estou trabalhando o Antiox todo dia de manhã e o Nimbus à noite. Às vezes eu esqueço do Nimbus à noite porque eu durmo antes. Eu tenho trabalhado demais, né? Muita coisa para cuidar, eu tenho capotado no sofá. Então, eu não tenho nem tomado Nimbus, eu não preciso do Nimbus. Eu não preciso do Nimbus para dormir, porque a minha vida já me nimba. A minha própria vida me causa um nimba, né? Enfim. Mas, quando eu tomo Nimbus, eu tenho tomado pelo menos um dia sim, um dia não, porque eu quero testar também. Uma pessoa que dorme bem, qual é o benefício que ela tem? E o benefício que ela tem é a melhora da concentração no dia seguinte, melhora da produtividade no dia seguinte. É impressionante como eu fico mais produtiva. Disposição, a gente acorda mais elétrico, verdade. Com o cérebro mais ativo. Eu sou uma jovem senhora de 56 anos, já tenho uma exaustão mental maior, eu tenho mais dificuldade de fazer conexões de manhã, né? Assim, quando eu tenho que cuidar de muita coisa, eu sinto a diferença na conexão mental mesmo, na disposição mental. Então, isso é uma coisa que, inclusive, eu falei isso num stories e vou falar com mais frequência, porque eu quero deixar claro que não é só sobre dormir bem, mas dormir um sono reparador, de fato. É sobre isso, tá? Então, Não é a quantidade, é a qualidade. a gente tem 2 casos aí na questão do Nimbus. Um é a pessoa que não dorme, e aí a gente precisa ajudá-la a dormir para que ela cause essa reparação no organismo dela. E ela sabe disso, porque ela está exausta de não dormir. Na época que eu machuquei o ombro, que eu não dormi 6 meses, eu fiquei 6 meses sem dormir, de dor. 6 meses sem dormir. Eu fiquei transformada, porque acaba com o humor de qualquer um não dormir com frequência. E todo mundo sabe disso, né? Todo mundo em algum momento já passou por isso, de ficar sem dormir, a cabeça, né? E aí você acorda no meio da noite e fica lá um monte de bobagem vindo na tua cabeça e você tenta desligar e não consegue, e você ora, e aí o pensamento volta de novo. Você não consegue desligar o pop-up do pensamento negativo, né? E aí você fica com a vontade de levantar, resolver aquilo e não dá para resolver, e no dia seguinte também você não vai conseguir resolver aquilo. Então, hoje em dia, socialmente falando, desde a pandemia principalmente, muita gente sofre com isso, com ansiedade, com problemas que não têm solução, tentando achar a solução e a noite perdida por conta disso, né? Por isso, tantos antidepressivos, por isso, tantos remédios para dormir, etc. Então, é um problema social que se agravou muito depois da pandemia, a gente sabe disso, então a gente tem que saber usar. Então, primeiro caso é a pessoa que não dorme. E o segundo caso é a pessoa que já está com a vida desgastante e mesmo dormindo bem, tem pouca produtividade durante o dia e sente cansaço durante o dia. Então, essa é uma outra possibilidade, né? É legal, você dorme bem, mas como é o seu dia? É produtivo? Você consegue? Depois do almoço, você está legal ainda? Ou você sente aquela baixa de energia em algum momento do dia? Porque quando eu tomo, eu não sinto. Eu vou direto, entendeu? Eu nem café tomo durante o dia. Outra pergunta: você precisa do café para te estimular durante o dia? Então, se você trabalha no tradicional, ou se você tem acesso a pessoas que trabalham no tradicional, fala assim: você toma muito café no seu trabalho? Por que você toma tanto café? Porque lá no trabalho, meio-dia, 3,5 litros de café já foram embora. E aí a mulher tem que fazer o café todo de novo, entendeu? Então é no cafezinho que eu faço muitos contratos e vendo Lucet e vendo Nimbus. É no cafezinho. Ana, Oi.
Uma coisa estranha, eu adorava café, né? Não sei qual dos produtos que é, mas estou tomando todos, né? Mas sabe que eu perdi a vontade de tomar café? Não sei por quê. Todo mundo... Lose it. Ele dá saciedade, né, Eu Lu? sei por quê. Eu sei por quê, gente. É porque o produto fez uma limpeza no corpo, tirou toda a sujeira. E aí o corpo fica sem necessidade do lixo que a gente coloca. Mas o Luzet dá saciedade também, Lu. Então, a saciedade do Luzet faz com que você não sinta necessidade, porque muitas vezes o café, o docinho, né, essa coisa é da ansiedade que gera isso. Eu estava até falando com a Carol, minha filha, ontem sobre isso, né? Sobre pessoas que fumam, pessoas que bebem, pessoas, sabe aquela pessoa que fala, putz, nossa, o dia hoje foi estressante, preciso tomar uma cerveja, né? É muito comum. Ah, esse final de semana não quero saber de nada, quero me acabar, tomar cerveja, beber, quero, né, comer o que eu quiser. Essa pessoa, na verdade, ela precisa limpar o corpo dela. O corpo dela está sujo e aí ela usa isso como um conforto. Então, o café é muito isso também, né? O café dá aquela coisa de dar aquele up, aquela coisa, né? Eu sei porque eu tomava 7 por dia. Lembra? Que É verdade. eu tomava lá no Gazeta, 1 hora da manhã, eu estava tomando cafezinho. Por quê? Porque eu chegava em casa e dormia, mas o meu corpo estava com a cafeína o tempo todo trabalhando, porque a cafeína, segundo os médicos, demora 8 horas para você eliminar do seu organismo. Então, você devia tomar um café Caramba, de tô manhã e não ferrada. mais, né? Tô ferrada, tô ferradíssima. Fala, Sanai. Aqui. Oi. Quero comentar também em relação a isso, né? Bora. A questão, o nosso café, infelizmente, ele não é de boa qualidade, o que é bom vai embora. Então, a gente não sabe que está tomando que tipo de café é. Mas, de certa forma, ele tem ali uma cafeína. E a gente sempre tomou dessa forma. Ah, eu estou tão cansada, vou tomar um cafezinho para estimular. É exatamente isso. Então, o que acontece? Que nem a Lúcia comentou, que não está sentindo falta mais. Eu acho que com todo mundo vai acontecer isso. Porque o nosso organismo já tem fonte de cafeína de outro lugar, que é dos ativos do matcha, do camélia sinense, que são cafeína de melhor qualidade, inclusive, né? Falando em café brasileiro, né? A gente sabe que tem cafés muito bons, mas a gente não tem acesso aqui. Então, o nosso organismo já está tendo essa fonte, inclusive melhor, então a gente esquece de lembrar que eu preciso tomar um café para revigorar. Então, é mais ou menos isso que acontece. Não é que eu não tenho mais vontade de tomar café, não é isso, é que o corpo não pede mais. Porque o que acontecia antes é justamente esse exemplo que você deu da cerveja, é muito legal. Que aqui você fala assim, eu mereço uma cerveja. Então, a gente fazia isso com o café. Estou trabalhando tanto, estou cansado, eu mereço um cafezinho. Porque ele estava inconscientemente relacionado a vou tomar um café e vou me revigorar. Então, seria isso. E agora você não tem mais essa necessidade, né, por conta dele. Eu também tomava muito café, principalmente na época de faculdade, eram litros e litros, né? E sempre tomei muito. E hoje eu tomo bem menos mesmo, é de manhã um pouquinho, só para café da manhã, né? Porque eu tomo com óleo de coco, né? Eu faço bulletproof, então eu ainda tomo café, de manhã principalmente. Mas depois eu não tenho tomado assim ao longo do dia com a mesma frequência, mas justamente por isso. O corpo pede, né? Ele sabe o que a gente precisa, né? É Mas isso então mesmo. É isso mesmo, Sanai. Você sabe que para mim era muito mais uma coisa de paladar, sabe? Era muito mais essa coisa do sentir um conforto do que o estímulo, propriamente dito. Mas é isso que a gente não precisa diferenciar e que é difícil, porque cada corpo é um corpo, cada corpo reage de uma forma, cada corpo tem, né? Tanto que eu tomava um expresso à 1 da manhã, chegava em casa 1h30, deitava e dormia. Tem gente que eu também. toma um café a 1 hora da manhã, fica 3 dias sem dormir. Então tem que entender também o organismo. Mas depois que eu tirei
o expresso principalmente, que eu zerei, eu só tomo Bulletproof de manhã. Eu tomo 200 ml de café coado, né? Mais o creme de amendoim, o gengibre e a canela. E aí, esse Bulletproof que eu tomo às 6h30, 7 horas da manhã, eu só vou sentir qualquer necessidade de comida ou de estímulo meio-dia, 1 hora. Meio-dia, meio-dia e meio. Que aí meu corpo começa a dizer, olha, tá faltando energia aí. E aí eu almoço, né? Então, mas é o meu... E eu não tomo mais café. Aí, como eu voltei a trabalhar no tradicional, eu voltei a tomar o café quando eu chegava à tarde na empresa. Então, eu voltei a tomar o café. Mas depois que eu coloquei o Lose It, eu não tomo mais café. Eu tomo o Lose It depois à tarde, entendeu? E aí, mas eu tomo até umas 3 da tarde, porque se eu tomo às 5 da tarde, Acabou. aí eu fico acordando para fazer xixi, que é um negócio chato, né? Então você tem que entender cada corpo como reage. E é legal você conversar com a pessoa quando você for vender o produto, para você entender qual que é a dinâmica de vida dela, para você poder ajudá-la, né, a tomar o produto, que é aquilo que eu te falei, que eu falei no começo da live. Se a pessoa não tem o hábito de suplementar, leva para o escritório, para o consultório, enfim, ou coloca na mesa de café da manhã, na mesa, né? Coloca num lugar onde ela enxergue, que ela veja, porque é um pote bonito que vai chamar atenção, ela vai lembrar. A mesma coisa para dormir, e aí cada caso é um caso, tá? Bom, gente, hoje eu não quero me estender muito nas lives para a gente poder ser mais produtivo. Hoje a gente falou aí, eu acho que do básico. Semana que vem a gente vai voltar a falar do básico, vamos falar do outro grupo, vamos falar do grupo de pessoas que já suplementam, de que já consomem, como abordar essas pessoas, como trabalhar com elas. Mas nesse primeiro momento, a gente tem que usar a empatia, eu acho que é essa palavra, de compreender que as pessoas não estão entendendo aquilo que a gente tem, né? Esse grupo, a maior parte, que são os que não têm a preocupação com a saúde, e como que a gente pode ajudá-los. Então, o que eu proponho é faça exercícios, não tenha receio de falar com as pessoas, mas seja empático, use a sondagem com muita profundidade para você poder fazer perguntas para essas pessoas antes de querer vender qualquer coisa para ela, para que você seja mais assertivo naquilo que você tem para oferecer. Eu acho que essa é a maior dica para o tempo todo, para tudo. Mas neste caso das pessoas que você percebe que estão completamente desconectadas do que a gente tem para oferecer para elas, é mais importante elas verem valor naquilo que você vai oferecer. Senão você está dando pérola aos porcos, você está falando com quem não quer te ouvir. E aí você sofre. Aí é que está. Por que a gente sofre de não conseguir resultado? Porque a gente não está prestando atenção nessa dinâmica, o quanto a pessoa, de fato, o quanto a gente realmente gerou curiosidade para que ela escute aquilo que a gente tem para oferecer para ela. Ou se a gente está querendo passar para ela aquilo que a gente enxerga que é bom para ela. Então, ela precisa querer. A venda é feita quando a pessoa quer a solução. Certo? Vamos tirar foto? Ela é que quer, né? Ela tem que querer. Você só mostra. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Foto. Mais alguém vai abrir a câmera? Atenção. Foi. É isso. Domingo que vem tem mais. Vamos promover para as pessoas dos nossos grupos, para que as pessoas possam participar, ouvir, né, esse debate, participar do debate, porque a ideia é a participação de todos. Tá bom? Um beijo a todos. Beleza. Bom domingo. Fiquem com Deus aí. Fiquem com seus bem-amados.